Pac-Man, tá me ouvindo? Você tá mutado. Tem aqui embaixo, no canto direito. Beleza? Opa, tudo bem? Tranquilo. Tá ao vivo agora, viu? Ao vivo. Tá ao vivo. Ô, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui preparando aqui os slides, já colocando já nos primeiros... Deixa eu já colocar aqui nas primeiras... Share screen. Vamos lá, estava ouvindo aqui o Thiagão falando aí, cara, que saudade de todos vocês. É uma coisa de louco, né, o que a gente tá vivendo aí. Eu sei que faz tempo que a gente não se via, inclusive antes da pandemia a gente já teve um gap aí, né, dos nossos encontros, né? E a galera aí, nossa, eu tô assistindo aqui vocês, um orgulho danado aí ver até a Gediane. Nossa, eu lembro da época do Makerspace, que ela chegava para mim e falava assim: poxa, Peck, como é que eu faço para começar, como eu faço para começar a palestrar? Eu virei para ela e falei assim: bom, começa a fazer, começa a falar. E tá aí, ó, virou uma professora. Nossa, aqui eu sinto muito orgulho, na verdade, quando eu vejo todos vocês aí. Mas é isso. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, em cima do que eu venho fazendo, né? Apesar de eu respeitar aí um pouco, né, não bastante, né, o pessoal acadêmico, eu vejo que tem muita coisa técnica, mas nessas palestras, nesses bate-papos, eu gosto muito de falar com o pessoal a respeito do que eu tenho feito, do que acontece no dia a dia, né, do que é mais prático, né, onde eu consigo aplicar, né, o que a gente está fazendo e por aí vai, né, e com isso a gente vai começar a entender um pouquinho aí sobre desenvolvimento de produtos usando 100% software livre, né. Esse, na verdade, foi um dos meus desafios e vocês vão entender ao longo aí da apresentação. Bom, vamos lá. Para quem... Deixa eu só pegar aqui. Para quem não me conhece... Deixa eu voltar aqui aí. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Pereira. Todo mundo me chama de Pac-Man. Uma longa história do apelido aí. Acho que em 30 minutos não dá para a gente ficar falando muitos detalhes. Então vamos seguir adiante. Quem tiver curiosidade, quiser conversar comigo, o pessoal da antiga aí também me chama depois para a gente falar um oi aí, tá certo? E vamos para cima. Eu tenho trabalhado atualmente em projetos de inovação e o que eu chamo de melhoria da sociedade, né? Vocês também vão entender um pouquinho disso daí daqui a pouco. Alguns dos meus projetos mais recentes são os patinetes da Ride, né, que foram implementados em né, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Depois eles se transformaram nos patinetes da Green, né, e teve isso daí espalhou, virou febre, né, onde você andava aqui em São Paulo, principalmente ali na região, né, ali da Faria Lima, da Paulista, era uma invasão de patinetes, tinha bastante, né. Eu também estou trabalhando atualmente no Thermoview, que é um termômetro contactless, né, é um termômetro aí para os tempos de pandemia aí, né. A gente também vai ver ele em detalhes, ele é um dos assuntos. Eu também estou trabalhando com o pessoal da Aeraon, né, em alguns dispensers de álcool gel e monitores de qualidade ambiental, principalmente para hospitais e por aí vai, né. E eu estou trabalhando também numa iniciativa própria, né, não é produto para terceiros ou para parceiros, que é uma empresinha que eu estou começando agora, que chama-se Tosco Handmade. A Tosco é uma empresa que fabrica equipamentos para música, principalmente para guitarristas. Tá certo? Vamos lá. Opa. Muito bem. Começando aí um pouco na parte industrial e na parte de desenvolvimento de projetos, em 2018 eu tive um desafio,
né, que acabou 2017 para 2018, um desafio que acabou caindo no meu colo aí, que é a respeito da implementação de patinetes, de scooters, né, aqui no Brasil. Foi a primeira empresa a escalar a operação aqui no Brasil, foi a Ride. Nós tínhamos alguns outros concorrentes na época, mas a Ride foi efetivamente a primeira a conseguir colocar esse serviço em prática e disponibilizar para o público. E na época a gente tinha alguns desafios, né, que eram basicamente, na hora que a gente foi desenvolver a placa de controle, né, que a gente precisava controlar algumas funções do patinete integradas com a placa de funcionamento do patinete elétrico em si. A gente teve que cuidar também da eficiência energética, por conta que a bateria de fábrica não era apropriada para patinetes de locação, né, então a bateria tinha que funcionar bem ao longo do dia e ao longo das várias viagens que o patinete precisava fornecer para o negócio ser, né, economicamente viável. Não dá para fazer uma corrida e carregar, então a bateria tinha que render várias corridas. A gente teve também a parte de acionamento remoto, onde você desbloqueava o patinete com o aplicativo. Eu acho que quem usou, quem é daqui de São Paulo, sabe bem como que é isso daí, né? Por conta disso, a gente precisava ter a geolocalização em tempo real, né? A precisão não era algo tão crítico, né, quanto no exemplo do nosso amigo aqui da palestra anterior, mas a gente precisava ter uma geolocalização, pelo menos para saber se o cliente estava dentro da cerca virtual, né, que a gente colocou. O cara não podia, por exemplo, pegar um patinete no centro de São Paulo e ir para a Zona Leste com ele. Isso não funcionava. Nós tínhamos também um problema de escalabilidade, porque esse negócio dos patinetes foi um negócio que cresceu assustadoramente rápido, então nós tínhamos um desafio de escalabilidade e um desafio de upgrade operacionalizado, né? Eu precisava operacionalizar cada vez que eu fizesse uma atualização no firmware ou até uma atualização de hardware. Lembrando que só em São Paulo foram 7.000 patinetes na rua. Então era muita coisa, tá certo? Bom, enfim. Nós conseguimos fazer esse... né? Nós conseguimos fazer as entregas, né? Aqui eu mostro para vocês a primeira versão da placa, que é essa redondinha na parte de cima. Ela ia na parte de baixo do patinete, junto com a bateria. Nós tínhamos aqui alguns relés para controlar algumas coisas. Nós tínhamos 3G, né? Um módulo que fica debaixo da placa, não aparece aqui na foto. Né? E nós temos a placa com a versão 2, que daí nós simplificamos todo o projeto por conta de escalabilidade, justamente, né? E o projeto acabou todo indo para a parte de cima do painel, onde nós colocamos esses visores, né? Que nós mostrávamos a velocidade, até por conta que nós tínhamos um limitador de velocidade do patinete, tá certo? Isso foi uma das coisas que eu fiz, né? E estava tudo funcionando muito bem, né? Eu estava na empresa, uma empresa que chamava-se Dois Mundos, era uma empresa que era sócia da Ride, né? Eles tinham equity aí na operação, e chegou de repente, né, a nossa situação atual e a tal da pandemia, que mudou, de repente, aí as necessidades e trouxe algumas oportunidades, né? Eu, no caso, acabei sendo desligado da empresa, eu e mais uma série de pessoas, né, do departamento de IoT, e foi onde eu comecei a analisar, né, algumas situações, eu comecei a analisar algumas características do que nós estávamos vivendo, e comecei a adequar meus pensamentos, meus direcionamentos ao que o pessoal começou a chamar aí de um novo normal, né? E eu enxerguei aí a oportunidade. E o mais legal disso tudo, isso esteve intimamente ligado, né, a software livre, tá? Que foi quando eu fiz uma conversão, aí por volta de uns 6 meses atrás, foi quando eu fiz uma conversão de trabalhar 100% com software livre, tá certo? Então, assim, num processo de desenvolvimento industrial,
né, nós temos as necessidades e nós temos as ferramentas. No caso, as necessidades são as mais básicas que todo mundo que já desenvolveu o projeto tem aí já meio que de cabeça isso daí, tá certo? Basicamente, é a necessidade para esquemáticos e PCB compliance, padrão industrial, geração de Gerber, BOM e tudo mais. Nós sugerimos aí, como no caso foi o que eu adotei, a ferramenta o KiCad, né? Tá sensacional essa última versão, essa última atualização dele, tá algo absurdamente bom, né? Tá batendo de frente aí com os melhores CADs de eletrônica do mercado, né? Nós também temos uma necessidade de caixas e estruturas, onde eu também sugiro o FreeCAD, né, onde nós conseguimos fazer simulações, né, de instalação das placas. Nós temos ferramentas de desenho, ferramentas de planificação, né, para a gente poder fazer corte a laser das caixas e por aí vai. E nós temos também a parte de impressão 3D, que acabou se mostrando algo muito útil, efetivamente, né, nesse ano, para mim, né, foi algo que eu encontrei uma utilidade mais real e prática nesse ano. E o óbvio que todo mundo fala, né, que é a necessidade de desenvolvimento de firmware, né. No caso aqui, eu até indico, né, que também é o que eu uso, o Visual Code, o Visual Studio Code, com a plataforma I/O, tá certo? Que é onde a gente tem toda a parte de integração com as placas, suporte a vários tipos de gravadores, várias formas de gravação, né? E compatibilidade com, N plataformas aí, tá certo? E o óbvio do óbvio, que é o versionamento disso tudo que a gente desenvolve. No caso, a gente usa o Git, tá certo? Vamos lá. Falando um pouquinho dessa minha transição, né, que aconteceu efetivamente esse ano, eu acho que o maior desafio foi na parte mecânica, né? Antigamente nós tínhamos na equipe lá um pessoal que trabalhava muito bem com SolidWorks, né, com algumas ferramentas tipo AutoCAD, algumas ferramentas de CAM, né, para poder auxiliar na manufatura. E, cara, eu já não tinha mais essas ferramentas, eu estava voando solo. Então eu voltei todos os meus esforços para o FreeCAD. E, cara, qual não foi a minha surpresa, onde eu encontrei um software, cara, 100% livre e que me supria com uma qualidade absurda todas as minhas necessidades de desenho, né? Principalmente aí na parte de planificação, que é uma das partes mais importantes, né, da interface do desenvolvedor com a fábrica, que é onde você vai entregar efetivamente todos os desenhos técnicos, né, para ser feito um corte laser, dobra de aço, dobra de alumínio e por aí vai, tá certo? Bom, aqui nós vamos agora falar do nosso primeiro exemplo prático. Esse exemplo aqui é até um exemplo que eu tenho muito carinho, porque é um projeto muito atual, né? É uma das oportunidades que acabou aparecendo. Um amigo de longa data já estava trabalhando nele, inclusive ele está até aqui comigo, o Maurício, está até aqui com a gente. E, cara, foi um projeto que acabou entrando aqui no meu no core aqui dos meus desenvolvimentos. Já existia um protótipo, era um protótipo todo cortado em madeira, MDF, né, usava, né, uma montagem totalmente artesanal, né, e a gente precisava transformar isso num produto, né, para ser comercializado, né. Tanto que no slide aqui eu até gostei de colocar a transformação, né? O que precisava ser feito nessa transformação, que é partir de um conceito, de um protótipo já funcionando, para algo que precisasse ter algumas melhorias do ponto de vista de leitura de sensores, tratamento de dados, tornar isso um pouco mais consistente, e também precisava dar um trato aí
em toda a parte estrutural, né, transformar isso em algo efetivamente comercial e adequado para aplicações desse tipo de produto, no caso, um termômetro contactless. A ideia básica desse termômetro é funcionar dentro dos ambientes, lojas, prédios, recepções, etc., onde hoje nós temos um processo manual, né, que o indivíduo acaba chegando e fazendo a medição da temperatura da pessoa, usando aqueles revólveres, e não é feito de uma forma sempre efetiva, né? Cada um faz de um jeito, a temperatura vem do jeito que vem, a temperatura que der o cara te libera para entrar. Então, pensando um pouquinho tanto no processo quanto na qualidade dessa informação, né, foi desenvolvido aí um rollout desse projeto, né, desse protótipo que já existia, e eu quero usar ele para mostrar o passo a passo, né, do que foi feito e como fazer. Esse tipo vocês podem usar isso como uma espécie de template aí para os seus projetos, né, para quem trabalha aí com eletrônica, para quem desenvolve projetos. Eu acho que isso pode ser aplicado para muitos casos, tá certo? Vamos lá. É isso aí, ó. Qual foi o primeiro passo que nós tivemos quando eu peguei o protótipo? A primeira coisa foi a gente transformar a placa que era feita de forma artesanal, né, a plaquinha eletrônica que era feita de forma artesanal, transformar ela numa placa industrial, de padrão industrial, onde eu tivesse todos os componentes organizados. A gente acabou até trocando. Ele usava uma ESP32, usava a Lolin, se eu não me engano. Nós acabamos passando para um outro modelo, né? A gente acabou passando para DevKit, né? Provavelmente numa versão muito em breve a gente deve passar a usar só o módulo, não mais o kit, tá certo? E toda essa parte foi feita no KiCad, né? O que é legal? Aí eu consegui estabelecer exatamente toda a parte de esquemático, eu consegui fazer a PCB, eu conseguia fazer as simulações em 3D para ver como que aquilo lá ia ficar, adequar tamanhos, adequar todas as formas de interação, como que eu ia fazer a gravação, como que eu ia colocar buzzer, como que eu ia controlar entrada de bateria, como que eu ia controlar display, como que eu ia controlar a forma com que eu ia instalar cada um dos sensores, tá certo? E aí, então, nós partimos para o segundo passo, né? O segundo passo é efetivamente uma outra ferramentinha que o KiCad dá, que é a geração da BOM, né, do Bill of Materials, que é nada mais do que a lista de compras, tá certo? Em cima dessa listinha de compras, né, a gente acaba estudando a viabilidade de se desenvolver isso aqui no Brasil, né? Quer dizer, da minha lista de compras, eu tenho todos os componentes aqui no Brasil, eu tenho todos os componentes compráveis de forma fácil, trazendo isso de importação, né? Toda essa parte de BOM com agilidade é algo que ajuda muito nesse processo, nesse momento, né? Gerar uma BOM, por incrível que pareça, não é algo tão simples quanto parece, tá certo? E o KiCad, ele tem uma ferramenta muito interessante, integrada lá na parte de esquemático, que a gente consegue trabalhar com isso de uma forma muito efetiva e que, cara, ajuda demais, tá ok? Vamos lá. No terceiro passo do Thermoview, nós começamos já com a placa desenvolvida, não em mãos ainda, porque estava na indústria, né? Estava sendo fabricada a placa, nós fabricamos numa empresa nacional, por conta do tempo, né, do time to market. A gente precisava ter isso de uma forma relativamente rápida, então nós optamos por fazer no Brasil, ao invés de fazer essa placa fora, né, fazer na China ou qualquer outro fornecedor que tenha aí. E nós passamos para a parte do design mecânico, né, efetivamente onde nós entramos no FreeCAD. Esse foi já, na época, o meu quarto projeto no FreeCAD, de uma maneira tão ampla, né, um projeto tão que abrangia várias etapas, né, da parte mecânica. No caso, foi o desenvolvimento da caixinha, né? Eu fiz um desenho básico, dá para ver aí no slide que eu estou compartilhando com vocês. Eu fiz um desenho básico dos sensores, como que eles eram instalados na caixinha. A gente consegue fazer algumas simulações
de tamanho, etc. Isso evita com que você cometa erros, né, de medida, de distâncias, e também que você consiga diminuir o seu design como um todo, né? Você consiga apertar o design como um todo para poder caber numa caixinha o menor possível o seu desenvolvimento, tá certo? Na sequência, nós fazemos o que eu chamo de planificação, tá? A planificação não é nada mais do que pegar um design que você faça e transformar isso num desenho plano que vai ser utilizado, né, para o recorte a laser, né? As pessoas pegam a empresa, né, que corta as nossas caixinhas, ela pega esse desenho, joga no CAM deles, né, na máquina deles de corte a laser, e faz o corte do alumínio, e depois, na sequência, vai para a parte de dobra, né, que em cima de todas as medidas que eu passo, ele faz a parte de dobra. E aí veio uma surpresa muito legal no FreeCAD. O FreeCAD, ele tem um módulo que chama Sheet Metal, que, assim, para dizer que é sensacional é pouco, porque ele, além de eu conseguir fazer toda a parte de dobra, simulação em 3D, eu consigo, depois de tudo prontinho, eu consigo gerar o planificado, e a única coisa que eu faço é importar dentro de um TechDraw e colocar as cotas, dizer quais são os tamanhos, distâncias, raios, etc. Tá? E é muito rápido o processo, isso é fantástico, foi algo que me fez ver que o quão acertado foi a minha escolha por esse software, tá certo? Vamos lá. Na sequência, aí veio outro detalhe desse design. Como eu tinha a caixa e tinha os componentes do lado de fora, eu precisava encontrar uma forma mais prática de integrar todos os componentes soltos, né, junto com a placa, com a caixinha, né? E a forma que eu tenho escolhido ultimamente é no formato de fazer aí um suporte, uma espécie de um adaptador que eu tiro na impressora 3D, tá certo? Então eu faço essa impressão e com isso eu consigo fazer a montagem. Eu faço a montagem da placa, eu pego a placa, instalo no suporte, pego o suporte e instalo na caixinha final. Fica tudo bem preso, eu não tenho fios soltos, eu não tenho componente preso direto na caixa, o que facilita na parte de manutenção, troca eu consigo trocar a engine inteira, né, simplesmente tirando o suporte, pego outra engine pronta, coloco o suporte no lugar e eu consigo fazer essa manutenção de uma forma rápida para não deixar o meu cliente esperando, né? Foi pensando em tudo isso que eu tomei a decisão por desenvolver esse processo, né, de integração desse hardware, usando sempre um suporte. É algo que tem se estendido em vários projetos que eu estou fazendo, né, inclusive no meu projeto do controlador MIDI, nos outros projetos de dispenser de álcool gel e alguns outros casos que têm aparecido aí nesses últimos tempos. Tá certo? Na sequência, depois de feito também o desenho no FreeCAD, eu faço aqui o feijão com arroz, né? Eu acabei nem colocando esses softwares lá na lista de softwares de software livre, né? Que eu acabo usando, mas também são softwares livres, apesar de um dos que eu uso ter uma versão comercial que você compra, mas você consegue usar ele de forma totalmente aberta, que é o Repetier Host. E eu faço slicing do 3D no Slicer, que eu acredito que seja até um pouco padrão aí, várias pessoas usam, né? Nós temos várias opções, não necessariamente precisa ser utilizado o Slicer, tá certo? Esse seria o 6º passo. Tá aí, ó, só para vocês verem, algumas placas montadas, né? Essas foram algumas placas que eu montei ontem, inclusive. É uma foto bem recente, essas placas estão aqui do meu lado. Essas placas foram montadas ontem, dá para ver o suporte, dá para ver como todas as placas são instaladas nesse suporte, e eu simplesmente pego esse suporte e ele é aplicado com cola de contato na caixinha. Então, assim, é de fácil remoção,
é de fácil instalação e nós conseguimos trabalhar de uma forma bem mais prática, no fim das contas. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. Opa! Acabei de ver aqui, nós temos 5 minutinhos. Vamos lá. O 8º passo é o coding, tá certo? Se eu já tenho toda a parte mecânica, toda a parte eletrônica desenvolvida, eu vou codar efetivamente, que é onde eu vou fazer a integração de tudo aquilo, tá certo? Eu vi aqui que o pessoal está fazendo perguntas, daqui a pouquinho eu respondo, tá bom? Então nós temos aqui como 8º passo a parte de coding, é aquilo que eu já falei para vocês, eu uso o Visual Studio Code mais o Platform.io, tá certo? A plataforma que eu uso, sim, é a ESP32. Eu já vou falar um pouquinho mais aqui. Bom, aqui é sendo transmitida aí, ó. Tá? Isso daí é a utilização, ele já montado, funcionando, né? Um exemplo. Tá certo? E é assim, codar, né? Testar. E é isso. Deixa eu só passar aqui o slide. Vamos passar para o próximo. Eu tive que fechar a apresentação aqui. Mas vamos lá. Basicamente dá para a gente terminar por aqui mesmo. Bom, é isso aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui pro... Pronto, dá para ver aqui. Muito bem. Aqui é um exemplo, né, desse nosso protótipo já em linhas finais já, de uma aplicação numa catraca eletrônica, tá certo? Ele faz a medição, bate o relé e no final tem essa catraca eletrônica, tá certo? Só para mostrar um outro exemplo aqui de um design que foi feito também totalmente pensando, né, dessa forma paramétrica, dividindo toda a parte de montagem, é o meu controlador MIDI, que é esse que vocês estão vendo aí. Tá certo? É o mesmo processo. A caixinha foi feita, foi para o corte a laser, eu aplico os botões, eu tenho um suporte, eu tenho o display, e no final eu tenho a montagem e o assembly final. Esse produto também já está em produção, né? Já foi produzido já o primeiro lote, estamos indo agora para o segundo lote, que eu acredito que sai agora aqui em dezembro ou em janeiro, tá certo? Quem quiser mais informações, está lá na parte da... Vocês conseguem me achar nas redes sociais como Tosco Handmade, Tosco com K, tá certo? E é isso. Tá aqui, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser algum contato comigo, eu sou pereira.guitar em gmail.com, tá certo? Vamos lá, vamos às perguntas aqui. Eu estou vendo o Guilherme perguntando. Em questão de desenvolvimento, você usa o FreeRTOS? Sim, eu uso o FreeRTOS. Não é todo produto que eu coloco o FreeRTOS. Geralmente em produtos onde eu tenho integração, onde eu preciso trabalhar com protocolos do tipo MQTT, ou REST, ou qualquer coisa do gênero, aí eu acabo usando o FreeRTOS porque ele é muito legal para trabalhar essa parte de protocolo, onde eu tenho temporização e tudo mais. Quando eu não tenho essas necessidades, dificilmente eu coloco um FreeRTOS ou algo do gênero, tá? Lembrando que eu não uso necessariamente o FreeRTOS, eu tenho uma versão de um RTOS que eu desenvolvi alguns anos atrás,
Inclusive, o lançamento dele foi na Latinoware, se não me engano, em 2016, 2017, algo assim. Eu acho que foi 2016, né? Que eu fiz a apresentação, mostrei para o pessoal. E de lá para cá eu tenho usado ele em muitos projetos, né? Ele chama-se X-Scaler, tá certo? A ESP, sim, eu estou usando ela para uso comercial, né? Só para vocês saberem, dentro de cada patinete daqueles que eu desenvolvi, tinha uma ESP dentro, uma ESP32, uma DevKit V1. Todas as funções principais de comunicação com modem, etc., estava sendo usada, né, sim, para um uso comercial. Nós chegamos a ter aqui no Brasil cerca de 40 mil patinetes, todos eles rodando com ESP e por aí vai, tá certo? Foi uma arquitetura que passou, né, da Ride para Green, que foi quando escalou e distribuiu para todo lado. Eu trabalhei aí, eu acho que efetivamente eu coloquei a mão aí até o patinete número 400, 500 mais ou menos. Eu ainda trabalhava com o pessoal de garagem para fazer isso daí. Depois eu acabei indo para outras partes do projeto, né, e acabou ficando meio de lado. Mas a resposta, sim, a ESP sendo usada para comercial. Eu acho sensacional essa parte da ESP. Eu recomendo demais. Ô, Peck, desculpa aparecer aqui, mas que seu tempo está se encerrando. Fechou, garoto. Tranquilo? Eu gostei muito dessa palestra, tá conversando muito com o que eu tô fazendo agora, então eu vou manter contato com você depois, beleza? Conversar um pouquinho com você. Valeu. E muito obrigado por fazer nosso evento um pouco mais grandioso com sua presença. Até a próxima. Eu que agradeço, amo vocês aí. Valeu, galera. Saudade de todo mundo aí. Valeu, Peck. Até a próxima. Gente, daqui a pouco a gente